Inspire. Ah, zoeira, não é nada de yoga não, a gente voltou para a nossa aula. Que bom que você está aqui, é sinal que você comprou o curso, beleza? Se você não assistiu a primeira aula, ou às vezes só viu um vidinho lá no YouTube, um videozinho lá no Instagram, sugiro a você para voltar para a aula anterior. Vai na aula anterior, faça os exercícios, ok? Que aí você vai massificar a primeira parte do curso. Massificou a primeira aula, a segunda é tetinha. Beleza? Tranquilo? Light. Então, bora lá. Hoje nós vamos trabalhar com termos fonéticos e sílabas, tá? Com um extra, um bônus. Vamos trabalhar com bônus agora. Se a gente for bem, vamos trabalhar também acento tônico. Hoje eu ensino a você a sílaba tônica das palavras. Beleza? Tranquilo? Bora lá então. Pessoal, algumas coisas eu só preciso realmente, para nós entendermos o conceito de acentuação gráfica, né, que é nosso foco nesse curso, eu só preciso realmente mostrar a vocês algumas coisas que acontecem, beleza? Um primeiro momento eu preciso falar para vocês que existem os tais encontros consonantais. O que é isso, Borges? Explica pra gente. O encontro consonantal é quando eu tenho duas consoantes se encontrando, tá? Em uma palavra. E o que acontece? Em uma sílaba ou em sílabas separadas. Quando se encontram na mesma sílaba, encontros consonantais inseparáveis. Quando se encontram em sílabas diferentes, encontros consonantais separáveis. Mas tá bem? Preste atenção. Prato. Perceba que eu tenho aqui um encontro consonantal. A consoante P encontra com a consoante R. Então é prato, tá percebendo isso? Consegue ver? Aqui eu tenho um encontro consonantal. Inseparável por quê? Porque ele acontece na mesma sílaba, beleza? Diferente do encontro consonantal que acontece em rápito. Em rápito eu tenho um encontro consonantal separável. Por quê? Enquanto que o P tá junto com a vogal A, lembra que a vogal, na última aula você viu isso, lembra que a vogal é o Sol, sistema solar, a sílaba é o sistema solar, a vogal é o Sol. Eu não posso deixar o P aqui navegando sozinho, ele não vai ficar junto do T na sílaba posterior, ele precisa circundar uma vogal, e aqui a vogal é a vogal A, beleza? Então, neste caso, o P, ele fica na sílaba anterior, mas existe um encontro consonantal com o T, tá? Rapto. Então eu tenho aqui, neste caso, um encontro consonantal separável. Beleza? É só isso que eu quero que você saiba, que você entenda. Muito importante saber disso, tá? No geral, é isso que você tem de saber realmente para a nossa aula de acentuação gráfica. Para a questão do dígrafo, isso aqui já é um pouquinho diferente. Eu preciso te explicar o que é um dígrafo para você realmente entender e distinguir, em alguns casos, a diferença entre dígrafo e ditongo. Vamos começar com os dígrafos inseparáveis, tá? Eu tenho esses daqui, CH, quando eu tenho, por exemplo, a palavra chapéu, né? Na palavra chapéu acontece o dígrafo inseparável CH. Depois eu tenho o LH, como em ilha. Eu tenho o NH, como em ninho. Eu tenho o GU, como em guerra. E o QU, como em queijo. Por que, Borges, que eu preciso saber disso para acentuação? Pensa comigo, tá? Vamos pegar o GU. Por que aqui é um dígrafo em guerra? Perceba que o U, ele não é pronunciado. Não há pronúncia do U. Então eu não falo guerra, eu falo guerra. Se eu for analisar, por exemplo, na palavra enxaguei, eu pronuncio o U, eu pronuncio. Então aqui não ocorre dígrafo. Aqui ocorre outro termo fonético, nós chamamos de ditongo. Perdão, aqui na verdade é tritongo, né? São 3 tons. Relaxa, a gente já vai ver. Ditongo e tritongo. Então, se eu pronunciar o U, ele é uma semivogal. Se eu não pronunciar o U, ele faz parte do dígrafo. Beleza? Tranquilo? Até aqui light, né?
só para você entender. Por quê? Porque é importante você saber distinguir a diferença entre um dígrafo, tá? E um ditongo ou tritongo. Voltando, meus amores, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Existe um dígrafo XS. Se ninguém te apresentou, tá errado, tá? RR como na palavra carro. SS como na palavra... Fala aí, por favor, o meu amigo videomaker. Dígrafo SS. Palavra. Impossível. Impossível. Ótimo. Palavra SC temos piscina. Na palavra S cedilha, NASA. Na palavra com XC, exceto. E XS, uma palavrinha, estudar. Pessoal, lembrando que a palavra estudar, eu acho que nem tem mais no dicionário. É um dígrafo antigo, pouco utilizado, tá? Mas existe, tá? O dígrafo XS. Estudar significa sorver através de suor, tá? Soltando através do suor. Beleza, tranquilo? Então você já entendeu agora o quê? O que eu preciso que você entenda aqui? Esse aqui são os nossos dígrafos. São duas letras que têm o som de um. Como assim? Em chapéu, eu tenho um som. Sh, mais A, chá. Então eu tenho um som para duas letras. Por isso o nome é dígrafo. Essa é a parte mais importante para você entender sobre isso? É claro que não. Essa não é a parte mais importante. Tirando o GU e o QU. A parte mais importante para você entender nesse momento são os dígrafos vocálicos e talvez você não tenha escutado sobre eles. Os dígrafos vocálicos acontecem da seguinte forma. Imagine a palavra ampola. Eu vou perguntar aqui para o meu videomaker. Videomaker, quantas letras temos em ampola? Muito bem. Quantos fonemas nós temos na palavra ampola? O videomaker já tá muito bom nisso aqui já, né, videomaker? O videomaker não pegou a ideia ainda. Mais um pouquinho. Amém, 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 amém. Parou, é isso mesmo. Por que, Boris, que nós só temos 5 fonemas, sendo que nós temos 6 letras? E não há aqueles dígrafos que você apresentou. Aqui acontece um dígrafo um pouquinho diferente. Imagina comigo. O M aqui, eu estou pronunciando ele? Eu falo AM pola? Não é isso que acontece. Esse M, a função dele é nasalizar o meu A. O que significa isso? Significa que na pronúncia é isso aqui que acontece. Ou seja, o A é só nasalizado pelo M. A função desse M é nasalizar o A. Então, ele não é um fonema. Ele é só um elemento nasalizador. Chamamos isso de dígrafo vocálico. Beleza? Agora, uma dica muito boa para você que ainda não entendeu por que antes de P e B nós usamos M. Por que, Boris? Porque antes de P e B nós usamos M. Imagina comigo. Eu usei antes do P aqui o M de ampola. Mas vamos trocar por N, só para ver como fica, né? Vamos analisar. O N, diferente do M, não fecha a boca. Olha aqui minha boca. Até onde eu posso ir aqui, videomaker? Dá pra ver aqui minha boca? Minha boquinha. Presta atenção na minha boquinha, ó. M. A boca fechou. N. Opa, a boca não fechou. Vamos analisar o P. P. A boca fecha. B. B. A boca fecha. Por que eu uso M antes de P e B? Porque para dar essa continuidade em relação a essa boquinha fechada do P e do B, eu preciso de alguém que também feche a boca antes do P e do B. Então o M fecha a boca, o N não. Por isso sempre usamos M antes de P e B. Ampola, ambulância, todas essas palavras eu preciso do M, senão eu não consigo pronunciar. Ampola, ampola, não dá.
Não consigo. Então, para que haja uma fonética correta, M antes de P e B. Beleza? Tranquilo? Vou colocar aqui então para vocês entenderem quando isso acontece, tá bem? Então, eu tenho dígrafos vocálicos com todas as vogais. Então, AM também tenho com AN. Tenho também EM e EN, IM e IN, OM, ON e por último o M, o N. Tá? Então eu tenho dígrafos com todas essas palavras. Vamos analisar, por exemplo, com AN. AN de âncora. Opa! Percebam que antes do C eu consigo usar o N. Âncora, ó, âncora. O C ele não precisa fechar a boca para poder ser pronunciado. Então vai direto, ó, âncora. Pronto, legal. Depois eu tenho com EM de emprego. Com EN de enfim. Agora eu preciso deixar bem claro para vocês uma coisinha. Esses três carinhas aqui, em especial, só serão dígrafos vocálicos. Anote. Tá anotando? Eu não tô vendo. Tá anotando aí? Se não estiver anotando, não vai entender. Era para acertar você e eu acertei o videomaker, coitado. Nestes três casos, anote aí. Se a palavra terminar com eles, não será dígrafo vocálico. Anota de novo. Se a palavra terminar com M ou N, não será dígrafo vocálico. Será outra coisa que nós vamos explicar bem aqui. Beleza? Tá anotado isso? Se não tiver anotado, tá errado. Com IM, palavra impossível do meu amigo videomaker. Ótimo. Possível. Com IN. Com IN. Inteiro. Com OM, aqui ó, ombro, ó, dá até para terminar a palavra aqui, com ON, onda. Já viu aquele filme, A Onda? Aquele filme que o pessoal fica fazendo assim? Se você não assistiu esse filme, mano, não assista, velho, na moral, que filme desgraçado, tá? No final, mano, não vou dar spoiler, mas no final, mano, é treta. Tá? Só, ó, você vai lembrar, se você for assistir esse filme, ó, pra você. Ha! Com o M, bumbum. E com o N, bunda, porque eu tô bem sexual hoje, né? Ô, menino, pensa em sexo. Beleza, meus amores, até aqui, tranquilo? Light? Então, nestes casos, tá? O que acontece aqui é o chamado dígrafo vocálico. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu preciso que vocês tenham um foco bacaninha nesses três carinhas aqui que eu vou explicar agora para vocês. Se você entendeu direitinho, lá na apostilinha que foi junto com o seu material, vai ter os exercícios. Eu quero que você faça os exercícios, tá? Para você massificar o que você aprendeu e aprender direito, beleza? E aí, pessoal, voltando então... Vamos para os encontros vocálicos. Lembrando que sou contra esse nome. Aí você vai falar assim, Boris, quem é você na fila do pão para ser contra alguma coisa dentro da gramática? Ô, calma, irmão. Que violência é essa? Relaxa aí, filho. Para mim, pro professor Borges, apenas o hiato é um encontro vocálico. Ditongo e tritongo não são. Porque não há um encontro entre vogais. Calma, eu vou explicar. Nossa, meu Deus do céu. Vamos pegar uma palavra aqui bacana. Vamos pegar a palavra... cárie. Ótimo. Se você escovar o dentinho direito, você não vai ter problemas. Presta atenção na palavra cárie. Tá? Analisa comigo. Inclusive, temos um acento aqui, ó. Já começamos a analisar algumas colocaçõezinhas bacanas. Mas eu preciso que você analise comigo aqui. Se você for analisar, a separação silábica dessa palavra vai ser cárie. Você não fala carie, não é carie, é cárie. Você tem cárie, tá com o dente sujo? Cárie.
O que acontece, meus amores? Dentro desta sílaba, nós temos uma vogal e uma semivogal. Quando isso acontece, quando eu tenho essas duas juntas, nós chamamos isso de ditongo. Anote aí, ditongo. Você já aprendeu um pouquinho de grego, já sabe que o di significa 2. Você também vai entender que tongo significa videomaker. Não. Tongo significa tom, tá? Olha lá, o videomaker já pegou ar, desnecessário. Tongo significa tom. Então eu tenho 2 tons, tá? Um forte e um fraco. Olha pra mim. Porra. Olha pra cá. Olha pra essa análise aqui, ó. Um tom fraco, um tom forte. O que aconteceu neste caso? O I é minha semivogal e o E é vogal. Por isso que eu não digo, neste caso, que pode se chamar de encontro vocálico. Por quê? Porque uma só é vogal, a outra é semivogal. Então é um encontro entre uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Uma vez que Highlander, só pode haver um. Caralho, eu toda vez arrepio, mano, que porra! Então, IE, na mesma sílaba, eu chamo de ditongo. Boris, outro exemplo. Palavra peixe. A palavra peixe também acontece um ditongo. Perceba que no meio da palavra. Então, o E é mais forte, o I é mais fraco. Certo? Analise comigo agora. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? IE. Quem começa primeiro? O forte ou o fraco? O fraco. Então, ela vai da semivogal, certo? Para a vogal. O tom subiu, não subiu? Do fraco para o forte. Chamamos isso de ditongo crescente. O tom ele cresceu. Em peixe acontece o oposto. Vem da vogal forte para a semivogal fraca. A isso nós damos o nome, se aqui é ditongo crescente, ditongo decrescente. Sherlock Holmes. É isso mesmo. Aqui é decrescente. O tom ele caiu, ele ficou fraco. Né? Aqui ele começa fraco, fica forte. Aqui começa forte e fica fraco. Certo? Beleza. Aprendeu isso? Tá bacana. Outra situação muito importante que volta lá na nossa aula de dígrafos. Se você pegou bem aquela aula de dígrafos, você vai lembrar que eu falei que as palavras terminadas em M ou N não são dígrafos vocálicos. Nós chamamos isso de ditongo nasal. O que é um ditongo nasal? Primeiro eu preciso entender o que é nasal. Lembram quando eu falei para vocês que nós temos 12 vogais? E dessas 12, tem 5 que eu pronuncio um pouquinho diferente. Pega o A na palavra órgão. Pega esse A. Vamos analisar esse A. O que eu coloquei em cima dele? Como é que é o nome disso aqui? Fala aí, videomaker. Não é tia, não é avô, é tio. Piadinha. Então, olha isso. O que eu coloco em cima então do meu A aqui? É um N. Por quê? Porque o N força, quando eu pronuncio, ele força com que uma parte do ar que sai para produzir o A também passe pelo nariz. Nós chamamos isso de nasalização. É diferente o A, que sai todo pela boca, nós chamamos de oral, para o AN. Metade sai pelo nariz. Então quando eu faço isso aqui, ó, pera aí só um pouquinho que a mão tá cheia de giz. A, saiu de boa, não saiu? A. O que parece? Parece um marreco do inferno. Não sai. Perceberam? Por quê? Porque precisa dessa saída de ar pelo nariz também. Chamamos isso de nasalização. Beleza? Ótimo. Então, já sabe de onde vem o tio. Antigamente nós não tínhamos o tio necessariamente. Antigamente era um N que era colocado em cima do A. Tá? Por isso que hoje nós somos esticando e ele virou o que nós chamamos de tio. Se você gostou dessa dica, o problema é seu. Voltando! Desculpa, é brincadeirinha, tá?
Ótimo. Aqui eu tenho um bom exemplo de ditongo nasal. Órgão. Perceba que eu tenho um ditongo nasal decrescente, né? Vai da vogal forte para semivogal fraca, certo? E o que marca a nasalização nesse caso? O til. Porém, analisem comigo a palavra amém. Ninguém fala amém, a não ser que bateu a cabeça, né? Voltou diferente, como diriam aí. Aqui eu pronuncio amém, amém, amém. Tá vendo esse i? Eu tenho escondidinho por trás desse m, eu tenho uma semivogal. A pronúncia neste caso é essa. Ou seja, aqui eu tenho 4 letras, mas eu também tenho 4 fonemas. Porém, uma semivogal. Por isso que nós temos em amém um ditongo, tá? Nasal. Por quê? Ditongo nasal, inclusive, decrescente. Vai da forte para fraca. Porque eu pronuncio. Quando eu falo a palavra eles amam, ninguém fala amam, amam. Não, ninguém fala isso. Amão, mão, mão, mão. Percebeu isso? É a mesma pronúncia da palavra mão. E o que acontece? Esse o, que na verdade é u, também está aqui. Por isso nós também chamamos de ditongo decrescente nasal, certo? Outra palavra para a gente matar aqui, ó, com em, pega a palavra. Duvido você falar pólen. Aí a abelha vem, eu pego o pólen. Ninguém pega o pólen. É pólen, lei, lei. Pega esse i. Se você está vendo esse i, se vocês... Vendo não tem como. Se você está escutando esse i, tá? É sinal de que nós temos, então, um ditongo decrescente nasal. Só nesses 3 casos isso vai acontecer. E eles precisam estar no final da palavra. Aí eu tenho ditongo decrescente nasal. Beleza? Tranquilo? Light, light. Pausa para o papai limpar o quadro. Voltando. Galera, então, aqui eu preciso que você entenda que são 2 palavras que terminam em ditongo decrescente, com e e u. Qual a diferença então, Boris? Perceba a pronúncia de chapéu. El, museu, eu. Chamamos essa diferença de aberto e fechado. Enquanto um cresce, né? El, o outro é parado, grave, eu. E isso acontece por quê? Aqui eu tenho o chamado ditongo aberto e aqui o ditongo fechado. Pessoal, é muito importante perceber essa diferenciação, por quê? Porque quando a gente chegar lá na nossa aula de acentuação gráfica, você vai ver que as palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos, el, ei e oi, levam acento. Borges, você falou um monte de coisa, eu não entendi porcaria nenhuma. Calma, eu só preciso que você, neste momento, entenda essa diferença. Chapéu aberto, museu fechado. Beleza? Tranquilo? Como assim? Desculpa, me empolguei. Oh, meu Deus do céu, voltando para a nossa aula. Galera, presta atenção. Si ditongo, 2 tons, tritongo, 3, mas rapaz, vocês estão violentos, hein? Jeová é bom, hein? Ah, Borges, mas beleza, eu tenho ditongo 3 tons. Ditongo 2 tons, calma, calma. Tenho ditongo 2 tons. E tritongo 3 tons, que negócio é esse? Como funciona? Conta pra gente. É claro que eu conto. Vamos pegar a palavra Paraguai, que toda professora usava essa mesma palavra. Ai, que gostoso. Eu me sinto uma tia Teteia. Pode me chamar de tia Teteia se você me encontrar na rua qualquer dia, beleza? Paraguai. Vamos analisar aqui a última sílaba. Quantas vogais eu posso ter por sílaba? Uma. Por quê? Highlander. Lembre-se de Highlander. E quem é a vogal nesse caso? Gente, se eu tenho a vogal A no meio, ela será a vogal da sílaba. Lembre-se sempre, o A é pica, o A passou no concurso público, o A é foda. Se o A é foda, os outros são concurseiros, tá? Um dia eles vão chegar lá, um dia eles vão virar vogal.
Mas eu tenho duas, uma de cada lado do A. O que aconteceu aqui? Percebam que é como se fosse uma, como é que é o nome? Montanha russa. Semivogal, sobe, vogal, desce, semivogal. É isso o tritongo. O tritongo é quando eu tenho duas semivogais acompanhando uma vogal, certo? Então, sobe e desce. Nós não temos, então, tritongos crescentes e decrescentes, certo? Nós temos tritongo. Neste caso, é um tritongo e eu posso classificá-lo, neste caso, como oral. Nós temos tritongos nasais, como, por exemplo, na palavra saguão. A palavra saguão é um ótimo exemplo de tritongo nasal. Saguão, guão. Tenho duas semivogais, uma de cada lado, e no meio eu tenho o meu A, pica. Beleza? Fechou. Fechou. E para nós finalizarmos os encontros vocálicos, vamos para o encontro vocálico de verdade. Esse sim, encontro de vogais. Ó, a boca enche para falar. Hiato. Tá com dúvida do que é um hiato? O hiato é um hiato. Pegou? Não entendeu nada? Prestem atenção, pessoal. Aqui nós precisamos dar uma separadinha só para entendermos essa ideia. Mas hiato é hiato por quê? O I não é semivogal do A. Eu pronuncio I-A-to. Perceba que o I, ele é forte. Aqui o I passou no concurso. Aqui ele tá fodão. Então é I-A-to. Eles se encontram, mas em sílabas diferentes, ok? Quando isso acontece, nós chamamos de hiato. Então, um exemplo clássico da tia Teteia de palavra com hiato é saúde. Saúde, o U é forte, tanto que leva até acento. Aqui existe uma separação entre eles. Eu falo sa-u-d. Então, o U não é semivogal neste caso, o U é vogal. O U passou no concurso público. O U é Highlander, inclusive, tá? Está sozinho, percebam que ele está sozinho na sílaba. A sílaba é inteirinha dele, ele que manda na bagaça. Então aqui ocorreu hiato. Beleza? Tranquilo? Light. Fechou. Vamos agora aprender as sílabas. Sílaba. Primeira coisa, o que é uma sílaba, Borges? Sílaba é tudo aquilo que você consegue falar em relação a uma palavra num impulso expiratório. O que é expiratório? Meu Deus do céu. Calma, Borges. Tudo aquilo que sai no impulso expiratório, no impulso de ar, a gente chama de sílaba. Então, uma palavra como essa aqui, cebola. Eu falo ce-bo-la. Você não fala isso tudo em um impulso expiratório. Cada uma faz parte de um impulso expiratório. E cada uma tem o quê como centro? Eu deixo você responder. Isso mesmo. Isso. Você que falou sua mãe, vai se ferrar. Cada uma tem uma vogal. Então eu consigo também perceber através disso. Ce-bo-la. São 3 sílabas. Beleza? Borges, como são classificadas as sílabas? Aí é um pouquinho diferente, tá? A classificação delas é feita pelo número de sílabas. Então a palavra é classificada pelo número de sílabas. Vamos começar com os monossílabas. São palavras que possuem aí apenas uma sílaba, como por exemplo, má, fé, vê. São palavras compostas por uma sílaba, beleza? Palavras dissílabas são aquelas que possuem 2 sílabas, como casa, como carro, como vida. Percebam que os exemplos não mudam muito, né? A criatividade ela chegou aqui e parou, pelo amor de Deus. Palavras trissílabas são palavras que possuem
Dinosaur! Toda vez que eu fico falando e esperando, eu lembro daquele vídeo da mulher que a moça tá dando uma aula, né, a professora de inglês. Ela fala assim, repeat to me, dinosaur! Aí alguém lá no fundo fala, dinosaur! Eu acho aquele vídeo, se você não achou graça, eu entendo, é paia mesmo. Mas assista o vídeo, é muito bom, tá? Eu morro de rir com aquela mulher. Trissílabas possuem 3 sílabas. Então, sílaba é uma trissílaba. Médico é uma trissílaba. Não vai caber aqui, mas pode colocar cebola como trissílaba. Ótimo. E por último, as palavras polissílabas. Palavras que possuem 4 sílabas ou mais, como por exemplo, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Pneuma ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico. O que é isso, Boris? É a maior palavra reconhecida da língua portuguesa, tá? É o nome de uma doença respiratória causada pelas cinzas do vulcão. Tem vulcão no Brasil? Não, mas o nome da doença tem. Estranho, né? Mas é bacana. Essa é a classificação das sílabas na língua portuguesa. Monossílabas, uma sílaba. Dissílabas, ó, de novo, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, poli significa, não significa 4. Poli significa várias sílabas. Beleza? E aqui um ótimo exemplo disso. Então, 4 sílabas ou mais eu chamo de polissílabas. Beleza? Tranquilo? Agora que você aprendeu que são sílabas, nós vamos para a... Como é que é o nome que eu tinha chamado isso aqui? Bônus? Extra ou bônus? Eu não lembro. Nós vamos para acento tônico, o bônus dessa aula. Ai, que demais! Ai, que delícia! Foi mal. Desculpa aí, videomaker. Eu dou um trabalho para esse videomaker que eu não sei nem quem vai matar esse cara. Pessoal, acento tônico. Que isso, Borges? Eu vim aqui aprender acento gráfico. Calma lá, se você não souber o que é acento tônico, você não vai saber o que é acento gráfico. Gráfico significa escrito, certo? Então é um acento que a gente coloca quando a gente escreve. Mas toda palavra com mais de 2 sílabas tem uma sílaba que nós chamamos de sílaba tônica. Ela recebe o que nós chamamos de acento tônico. Então toda palavra tem um acento tônico. Palavra com mais de 2 sílabas. Nem toda palavra monossílaba tem acento tônico, beleza? Mas toda palavra com mais de 2 sílabas, ela tem uma sílaba forte. Então toda palavra é acentuada, só não graficamente. Deu para pegar? Vou explicar para você. Analisa comigo a palavra médico. Médico tem mais de 2 sílabas, tem 3 sílabas, certo? Aí fica fácil também achar a sílaba tônica, porque eu tenho aqui o meu acento gráfico. O acento gráfico é utilizado em algumas palavras para marcar a sílaba tônica, certo? Então, vamos analisar a palavra cebola. Você tem dificuldade em encontrar o acento tônico? Você não vai ter mais. Presta bem atenção nessa dica, hein? Se você tinha dificuldade, você não tem mais. Você tem um amigo que joga bola com você. Como é que é o nome dele? Cebola. O nome do seu amigo é Cebola e você vai na casa dele, é claro, né? Vou lá na casa do meu amigo Cebola. A casa dele é de fundo. É difícil falar com ele, né? Pô, bate palma, não escuto ele. Ah, eu preciso chamar o Cebola, né? Vou chamar o Cebola. Cebola! Cebola! Qual a sílaba que se esticou, que eu falei, que eu pronunciei mais forte? Você vai me dizer que é o bo. Então o bo é a sílaba tônica. Por que que isso acontece? Porque quando você chama de longe, a única sílaba que pode se esticar de forma correta é o bo. Então quando você chama de longe, cebola, aqui ó, médico, paletó, as únicas sílabas que se esticam de verdade
são as sílabas tônicas, ou seja, a sílaba que tem o acento tônico. Se você faz isso, chama de longe, você encontra a sílaba tônica. Então, em médico é o mé, em cebola é o bo e em paletó é o tó. Pegou essa dica? Deu para entender? Se deu para entender, bacana, ótimo. Beleza? Agora a gente precisa classificar as palavras quanto à sílaba tônica. Perceba que as 3 palavras que eu coloquei aqui, as 3 possuem 3 sílabas. Porém, a sílaba tônica acaba caindo cada uma em uma posição. Isso tem uma classificação na língua portuguesa, tá? Nós chamamos essa colocação aqui da colocação do acento tônico, certo? Então, na palavra médico, preste bem atenção, hein? Médico cai na 3ª sílaba de trás para frente, também chamada de antepenúltima. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Nós chamamos isso aqui de proparoxítona. Ok? E percebam que a palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Então já pega essa ideia. Ah, outra dica bacana para você guardar na sua cabeça. Tá vendo que a palavra proparoxítona ela é uma palavra polissílaba? Quando você estiver analisando a questão do acento tônico da palavra, você vai fazer um corte aqui e não vai se preocupar com nada de que vem aqui para trás. Por quê, Borges? Porque na língua portuguesa nós não temos palavras chamadas desesdrúxulas. Que nome feio, Borges. É que proparoxítona também é chamado de esdrúxula. Oh, meu Deus, é outro nome para proparoxítona. Pouca gente sabe disso. Mas proparoxítona é também chamada de esdrúxula. Se é antes da esdrúxula, nós chamamos de desesdrúxula. E na língua portuguesa não existe isso. Vocês vão encontrar isso, por exemplo, no espanhol. No espanhol é muito comum você encontrar palavras que são chamadas, inclusive, de sobresdrúxulas. Tá? No espanhol tem, mas na língua portuguesa não tem. Então, nós só vamos analisar sempre as 3 últimas sílabas da palavra. Beleza? Ótimo. Palavras em que a sílaba tônica cai na 2ª sílaba de trás para frente, ou seja, na penúltima. Nós chamamos de paroxítonas. E quando cai na última, eu acho que você já pegou a ideia, né? Já deve ter ouvido falar. Quando cai na última, nós chamamos de oxítonas. Então, quando cai na antepenúltima, proparoxítona, na penúltima, paroxítona, e na última nós chamamos de oxítonas. Borges, isso é importante eu saber? Importantíssimo. Eu preciso que você saiba, tá? Porque se você entendeu isso aqui, a aula de acentuação gráfica vai ser muito tranquila. Só que antes da gente finalizar a nossa aula, bota aí o memezinho aí, ó, Papai Videomaker, é o nome dele agora. Papai Videomaker. 3 horas depois. Pessoal, para nós finalizarmos então, nós vamos ver as monossílabas. Lembra das monossílabas? Palavras com apenas uma sílaba? As monossílabas elas são divididas em monossílabas. Não dá para chamá-las de oxítonas, paroxítonas, não são isso. Tá? Eu só tenho 2 tipos de monossílaba. A monossílaba tônica e a monossílaba átona. O que acontece? Para eu explicar isso para vocês, eu não vou fazer igual a galera faz. A galera, como eu falo assim, é o pessoal que ensina aí. Eu não vou falar para você assim, monossílaba tônica é forte, monossílaba átona é fraca. Negativo. Aqui eu preciso entender uma questão de significado, tá? Significado. Então, imagine a sílaba me. Pronome pessoal do caso oblíquo, inclusive chamado de caso oblíquo átono. Por que átono? Porque ele não tem sentido por si só. Ele não tem sentido sozinho, ok? Mas, quando eu coloco a palavra mar... Opa, peraí. Mar é um substantivo, né? A sua pronúncia é normal, mas ela indica aquela parte do oceano que fica junto à costa, certo? Percebe que tem todo um significado por trás? Quando eu tiver significado, quando eu tiver essa colocação, eu vou entender que
A minha monossílaba, ela tem significado? Ela é tônica. Enquanto que quando não tem, quando eu posso definir, o que eu posso dizer do me? O me eu posso indicar que ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono de primeira pessoa. Pô, mas cadê o significado? Não tem. Então não tem, porra. Pegou essa ideia? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso vai acontecer em outras situações, como por exemplo, a diferença entre mas e mas. Qual a diferença na pronúncia do mas? Conjunção coordenativa adversativa para o mas adjetivo. Pô, peraí, Boris, tem muita diferença. O mas aqui, ele indica uma circunstância de oposição. Bacana. O que mais? Não, aí não tem mais não. Ah, não tem mais? E o mas aqui? Mas é o feminino no plural de mal, certo? Indica uma pessoa que não é boa, alguém que é ruim, né? Alguém que pratica algo que foge dos bons conceitos, dos bons preceitos. Pronto, aqui eu tenho significado, aqui eu não tenho. Beleza? Então essa é a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono. E finalizando essa nossa aula maravilhosa, gostosinha, embaixo de um ar-condicionado, né? Que o pai aqui... O pai pode, desculpa. Nós vamos finalizando a nossa aula, eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja preparado para a nossa próxima aula importantíssima. Eu dei uma dobrada nos meus óculos, fui tirar agora da cara, só para vocês verem que nada disso aqui é programado. Vamos ver se eu consigo salvar. Salvei. Muito obrigado por fazer parte dessa aula, tá? Espero que você tenha gostado. Agora você sai daqui e já vai fazer os exercícios, beleza? Lembrando que também tem um material de apoio para você acompanhar, ok? Você pode procurar a gente lá nas redes sociais, tá? Aqui embaixo vai estar as redes sociais, as minhas redes sociais, as redes sociais do nosso videomaker Felipeira, né? O grande Felipe, o Maxeira também, o nosso designer. Chama lá, tá? Manda o direct, conversa com a gente. Pô, pode trazer dúvida também, sem problemas, tá? Que a gente está aqui para sanar. O importante é que no fim desse curso você saiba acentuar corretamente. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento e até a próxima.